Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje é o que é biosfera. A biosfera é a região da Terra que abriga todos os seres vivos e seus habitats naturais, incluindo a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Então, dá para entender que é muito importante a gente entender sobre biosfera, ter uma boa noção, um bom conhecimento, porque envolve os nossos habitats. E para o foco do canal, agricultura, entender os nossos habitats, o que influencia e como utilizá-lo é extremamente importante. Ela é composta pelos ecossistemas terrestres, a litosfera, aquático, a hidrosfera e aéreo, né, que é a atmosfera. E abrange desde as profundezas oceânicas até as altas altitudes atmosféricas. Então, a atmosfera, o ar, litosfera, a terra, hidrosfera, a água. A biosfera é caracterizada pela interação complexa entre os seres vivos, o meio ambiente, incluindo a troca de nutrientes e energias através dos ciclos biogeoquímicos. No vídeo anterior a gente falou sobre ciclos biogeoquímicos, bem como a adaptação dos organismos às condições ambientais específicas. Então, para a agricultura é fundamental entender essa interação complexa. Afinal, a agricultura requer estar presente na agricultura uma grande interação entre seres vivos. Não somente as plantas, mas as plantas, para as plantas crescerem e se desenvolverem, elas precisam da atividade biológica dos seres vivos, a microvida do solo, né, que está na litosfera. São interações extremamente importantes acontecendo na biosfera. A necessidade da vida biológica para a saúde das plantas é essencial, é necessário. Sem atividade biológica intensa, não tem reciclagem de nutrientes, não tem melhoramento da qualidade física e química do solo. É uma alteração que acontece, né? Uma interação que acontece na biosfera entre planta e vários seres vivos da Terra. Isso também causa os ciclos biogeoquímicos, né? Uma das ações que faz acontecer alguns tipos de ciclos dos ciclos biogeoquímicos através da biologia do solo, uma interação que acontece no solo. Qualquer alteração na biosfera tem alterações positivas ou negativas na atividade biológica, e também tem alterações negativas ou positivas nas plantas. A qualidade da agricultura da planta cultivada vai ter resultados, vai ter influência na qualidade de vida do próprio ser humano, tanto para o seu habitat como para a sua alimentação. Então, é fundamental entender a biosfera e todos esses ciclos para poder desenvolver uma agricultura melhor qualidade. A prática de agricultura, como a agricultura sintrópica, como a agrofloresta, é o que? A observação da biosfera, das interações e como esse sistema complexo funciona para que o ser humano aprenda a fazer um tipo de agricultura que, conforme o ser humano interage, faz parte dessa interação, torna a biosfera um lugar melhor. Ela é influenciada por fatores bióticos, como a presença de outras espécies. Então, toda espécie, a atividade de qualquer espécie, tanto humana como de animais de grande porte, menor porte, a microvida, tem interferência, tem fatores, a atuação desses seres traz fatores bióticos que altera para melhor ou para pior a biosfera. E abiótico, como a temperatura, a umidade, a radiação solar. Esses fatores afetam diretamente a vida na Terra, tanto para o habitat dos seres os seres humanos e animais, como para as plantas, né? Cada planta tem o seu habitat natural, em questão de temperatura, de umidade, quantidade de água, de altitude, a quantidade de sol, a intensidade do sol, e os animais também. Os animais são mais se adaptados ao lugar quente, ao lugar frio, com mais água, com menos água, e qualquer alteração vai alterar nessa vida. A biosfera é a parte essencial do planeta Terra e é responsável por fornecer os recursos naturais e serviços ecossistema necessários para a sobrevivência e bem-estar humano. E não só humano, de todo ser vivo, né? A biosfera, né, ela fornece recursos naturais, como o próprio solo de qualidade para plantar e ali crescer alimentos para o humano, metais, madeira e todos os minerais necessários, água e tudo que a gente precisa está presente na biosfera, e qualquer mudança vai afetar a gente sem dúvida. No entanto, a atividade humana tem causado um impacto significativo na biosfera. Não tem como negar esse fato, né? Levando à perda de biodiversidade, mudanças climáticas e degradação ambiental. Então, o planeta, a biosfera, é um mecanismo extremamente complexo. Qualquer parte que se modificar
vai alterar, qualquer alteração no processo vai produzir um grande resultado em algum lugar. Seja positivo, seja negativo, seja um resultado local, seja um resultado global, mas vai ter um resultado, seja positivo, seja negativo. O ser humano tem perdido muitas das suas capacidades de entendimento sobre a natureza e tem feito processos que têm causado alterações negativas. Estamos aqui para reverter isso, para reaprender e para aumentar o nosso conhecimento, nossa capacidade de fazer processos que melhoram a biosfera e que não faça mal. Agrofloresta, agricultura sintrópica, permacultura está aí para isso. E a gente está aqui para levar esse conhecimento adiante. Por isso é essencial desenvolver prática de conservação e manejo sustentável para proteger a biosfera, garantir um futuro sustentável e um habitat para todos os seres vivos. Estamos aí com a agricultura sintrópica, agrofloresta, produzindo sistemas biodiversos, aumentando a biodiversidade da terra, melhorando a qualidade e criando uma biosfera muito melhor para as futuras gerações. A atmosfera, o ar, a parte aérea da biosfera. A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra, ou seja, a parte gasosa da biosfera, composta por uma mistura de gases, vapor de água e partículas suspensas. Ela é essencial para a vida na Terra, fornecendo o ar que respiramos e protegendo o planeta dos efeitos prejudiciais do espaço exterior, como a radiação solar intensa e os impactos de asteroides. A atmosfera é dividida em várias camadas, cada uma com a sua própria composição e característica. A camada mais próxima da superfície da Terra é a troposfera, que contém cerca de 80% do ar atmosférico total e é responsável pelas condições meteorológicas que experimentamos no dia a dia. Acima da troposfera existe a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, cada um com suas características distintas. Aqui tem um pequeno desenho para ilustrar, né? A troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Só a partir de curiosidade, não é o objetivo do canal explorar isso aí. É a nossa importância, a nossa necessidade de aprender, plantio, cuidar da terra. Basicamente a troposfera é o que a gente mais vai influenciar e ser influenciado. Todos vão trazer uma influência grande, mas a nossa atividade que a gente realiza é aqui na Terra. E é aqui que a gente faz as nossas coisas e pode ter alteração nessas camadas. É só a título de curiosidade, não é nosso dever entender isso aí profundamente. Mas todos aqui sabem a grande necessidade e a grande importância da atmosfera para nós, do ar, do oxigênio. Os gases mais abundantes na atmosfera são nitrogênio, bactérias fixadoras de nitrogênio, planta fixadora de nitrogênio, muito importante. Cerca de 78% do ar é nitrogênio, né? O oxigênio, cerca de 21% do ar, o ar que a gente respira, muito necessário. Outros gases presentes em quantidade menor incluem o argônio, dióxido de carbono, hélio, néon, metano e entre outros. O vapor de água e outros componentes importantes da atmosfera, variando em quantidade dependendo da temperatura e da umidade relativa do ar. Temperatura e umidade relativa do ar influencia muito na cultura, na agricultura, na plantação. Então é importante conhecer um pouco e como isso aí interfere na nossa agricultura e como a gente pode usar isso da melhor forma. A atmosfera desempenha um papel importante no controle do clima e manutenção do equilíbrio ecológico da Terra. Ela atua como uma esponja gigante, absorvendo a energia solar, regulando a temperatura da Terra, além de interceptar radiação prejudiciais como a radiação ultravioleta. Sem a atmosfera, a vida como a conhecemos não seria possível na Terra. A temperatura na Terra influencia diretamente na cultura. A gente tem lugares mais secos como o Nordeste brasileiro e lugares de deserto. A temperatura é muito alta. Não são qualquer plantas que sobrevivem naquele lugar. A radiação muito forte, a atividade muito intensa do sol, sem dúvida. Muitas plantas não sobrevivem nessa atividade solar muito quente, já outros se beneficiam, mas tudo tem um limite. Quando foge do limite, sem dúvida, causa problema na plantação e no equilíbrio ecológico, termina faltando alimento lá na mesa das pessoas. A hidrosfera é a parte da Terra que engloba toda a água do planeta, incluindo os oceanos, mares, rios, lagos, geleiras, água subterrânea e o vapor de água presente na atmosfera. Ela representa cerca de 71% da superfície da Terra, representado por água, e é um dos principais componentes do sistema terrestre. Sem comentário, né? Sem água, nada é possível. Hidrosfera corresponde aos oceanos, mares, rios, lagos, geleiras, água subterrânea e vapor de água. A hidrosfera desempenha um papel vital na manutenção da vida na Terra, sendo a fonte de água doce para a maioria das espécies, incluindo os seres humanos. A água é um recurso precioso e limitado, e sua disponibilidade pode afetar o equilíbrio ecológico e a vida humana
humana em muitas áreas do mundo. Em muitos lugares do mundo as pessoas sofrem por falta d'água. A água na hidrosfera está em constante movimento, movendo-se através de ciclos hidrológicos que incluem evaporação da água e da superfície terrestre, formação de nuvem, precipitação, ou seja, chuva e neve, infiltração da água no solo e a recarga dos aquíferos subterrâneos, escoamento superficial para rios e lagos e, finalmente, a descarga da água nos oceanos. Para os agricultores, para a gente, planta, é importante entender, quando a gente entende esses princípios, a gente pode usá-los das melhores formas possível e otimizar a nossa plantação e a nossa própria vida no campo. A hidrosfera também desempenha um papel importante no controle do clima da Terra, atuando como um grande regulador térmico. Estudar um pouco sobre os princípios que a permacultura traz nos ajuda a entender um pouco como utilizar essas forças naturais, né, essas forças da natureza, água, vento. Os oceanos, em particular, têm um papel importante na absorção do dióxido de carbono e no controle da temperatura da Terra, influenciando os padrões climáticos em escala global. Embora a hidrosfera seja uma parte essencial da Terra, ela também enfrenta muitas ameaças, incluindo a poluição, a mudança climática e o esgotamento dos recursos hídricos e a perda do habitat devido ao desenvolvimento da atividade humana desintegrada da natureza. Por que desintegrada da natureza? O ser humano, quando entende a natureza, quando trabalha a favor, quando está integrado às suas atividades, está ajudando o sistema da natureza, ele não vai causar problema, ele não causa poluição e nem todos esses efeitos colaterais. Pela falta de entendimento do ser humano e por brigar contra a natureza, por fazer ações contra a natureza, a gente acaba causando poluição e muitos outros problemas. E pessoal, a responsabilidade é de cada um. Cada um tem a sua responsabilidade. É cada um fazendo sua parte e as coisas serão feitas. Nada de esperar por político, por o outro. Não. Se cada um fizer a sua parte, as coisas serão feitas. Enquanto um estiver esperando pelo outro, botando culpa no outro, não será feito. Existem muitas opções da gente não poluir, da gente fazer as coisas do jeito certo. Então, vamos fazer, vamos nos esforçar. É importante que haja esforços contínuos de todos, e não somente um, para proteger e gerenciar de forma sustentável a hidrosfera, para garantir sua disponibilidade para gerações futuras. Litosfera. A litosfera é a camada mais externa e sólida da Terra, composta por rochas e solos que formam a crosta terrestre. Ela inclui tanto a crosta continental quanto a crosta oceânica e é a camada mais superficial da Terra, variando em espessura de cerca de 5 a 70 km. Quem não sabe o que é solo, vai ser o assunto da próxima aula, vou deixar o link na descrição. Então, pessoal, a litosfera é a parte sólida, parte física da Terra, né, a parte sólida da Terra. Pode variar aqui de 5 a 70 km. Isso aqui é só um exemplo, não são números precisos, né? Só para vocês terem um pouco de noção. E não é nosso objetivo se aprofundar nisso aqui, é só para a gente mesmo entender. Nosso foco é o solo, cuidar do solo e da planta, dessas coisas. A litosfera, o crosta, manto, núcleo externo, núcleo interno. Basicamente isso aqui. Tanto a litosfera pode ser no oceano, no fundo do oceano, a terra ali também, a litosfera, como o solo, né, sem estar coberto por água. A litosfera é composta principalmente por minerais silicatados, como quartzo, feldespato, mica, e é dividida em várias placas tectônicas que se movem levando lentamente ao longo do tempo. Essas placas podem colidir, se afastar, se mover lateralmente, resultando em atividade sísmica e vulcânica ao longo de suas bordas. Então, para fim de curiosidade, né, é assim que é resultado, né, tanto os vulcões como as atividades sísmicas através do movimento das placas tectônicas. A litosfera desempenha um papel importante na sustentação da vida da Terra. O solo onde se planta é na litosfera, sem plantação, sem árvores, sem comida, sem vida, fornecendo habitat e recursos para muitas espécies, incluindo seres humanos, para muitas mesmo, né? Tirando os peixes aí que vivem nos oceanos, a maioria dos alimentos é produzido na Terra. Ela também influencia o clima e os padrões climáticos, e em um reservatório de recursos minerais valiosos, como metais preciosos, minerais industriais e combustível fóssil. Então, grande parte dos nossos recursos naturais, minerais naturais valiosos, principalmente para esse mundo moderno, é extraído da litosfera. Embora a litosfera seja uma parte importante e essencial da Terra, ela também enfrenta muitas ameaças, incluindo a degradação do solo. No dia de hoje é uma
grande ameaça à degradação disso. A contaminação do ar e da água, a exploração excessiva de recursos naturais e as mudanças climáticas. Para a gente que planta, a degradação do solo, contaminação da água é o nosso principal foco. Se a gente continuar degradando a quantidade de solo, na quantidade que a gente degrada e não iniciar um sistema de produção que recupere o solo, a nossa capacidade de manter a alimentação, a sustentabilidade de alimentos fica complicado. É importante que haja esforços contínuos para proteger e gerenciar de forma sustentável a litosfera para garantir sua disponibilidade para gerações futuras. E é por isso que estamos aqui, compartilhando informação para a gente gerir melhor esse recurso tão importante, né, a nossa biosfera. Qualquer dúvida, deixa no comentário. O vídeo hoje era isso, e para mais vídeos como esse, siga o canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.